Gente, sejam muito bem-vindas para mais um Papo Seleto. E eu quero dizer que esse está muitíssimo especial, porque é um tema que ainda é pouco tratado, sabe, Renata? É um tema que ainda é considerado um pouco de tabu, mas aqui a gente está para facilitar, eu estou aqui para facilitar a sua liderança. Eu estou aqui para facilitar a sua carreira e eu entendo que é um tema extremamente relevante para a carreira de qualquer profissional e, sobretudo, para a carreira de quem é líder. Que tema é esse? A gente vai falar aqui sobre o dress code corporativo, ou seja, a imagem... Bom, tentar traduzir isso em português é a roupa, gente, vestimenta, é isso. E antes de eu apresentar a minha convidada muitíssimo especial, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube. É o mesmo nome do meu Instagram, @paloma.aceleta, para que você não perca nenhum papo seleto. E também para que você nos siga no Spotify, é só colocar lá na lupa Papo Seleto, que você vai encontrar também para você não perder nenhum episódio. São episódios gratuitos e com conteúdo riquíssimo para a sua liderança. Então, se você ocupar cargo de liderança, conteúdo de altíssimo nível para você, tá? Agora, gente, deixa eu falar desta mulher. Eu brinco, eu acho que ela deve lembrar que eu sempre falei isso dela, é a nossa Barbie do Nordeste, tá? Essa mulher, além de linda, ela é inteligentíssima e ela é um especialista em comunicação. Como é que eu posso falar, Renata? Ela é consultora, gente, de imagem. Ela tem toda essa expertise, tá? Mas é porque eu quero trazer um nome mais corporativo. Essa comunicação não verbal, como a Maria Oliveira aqui já trouxe, né? Isso importa sim. E a pessoa que saca muito desse assunto é ela, Renata, nossa Barbie corporativa, nossa Barbie brasileira, coisa linda. Muito do assunto e que agora, além de já ser mãe, né, de um mulherão, ela agora tá sendo mãe de 2, né? Tem 2 um pouquinho aí, né, Renata? Que coisa boa. Gravidinha de gêmeos. Olha, isso inclusive é pauta para mais para frente, viu? Porque pense numa luta e as mulheres loucas de como se vestir bem estando grávida de gêmeos. Grávida já é difícil, de gêmeos ainda mais. Mas tá dando tudo certo por aqui. Tá, um prazer estar aqui. Eu amei o convite, né? E da mesma forma que eu vejo esse brilho nos olhos em você, contribuindo para tantas pessoas crescerem, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, porque eu acho que o crescimento ele vem em conjunto. Eu quero dizer que para mim é uma delícia poder contribuir da mesma forma para que tantos líderes, mas especialmente, né, um carinho mais assim arraigado para as mulheres, né, para a gente brilhar ainda mais dentro do universo corporativo, que é sempre tão competitivo, né, e trazer um pouco mais de conhecimento de um assunto, como você falou, que ainda é tabu. E a gente vai, inclusive, tem algumas coisas que a gente vai falar aqui um pouco sobre esses mitos, né, que envolve o dress code corporativo, viu? Mas vai ser maravilhoso. Estou aqui para contribuir com o máximo que eu puder. Com certeza, não tenho dúvida. E, gente, o pessoal que está aqui ao vivo, a Yasmin já sinalizou que está aqui, várias pessoas... Seja bem-vinda. A Maria está aqui, Isabel... Gente, fiquem à vontade também para mandar perguntas, né, para fazer comentários aqui. É a parte ao vivo, né? Mas, por acaso, se você quiser assistir depois vai ser disponibilizado, como eu falei, no YouTube e no Spotify. Mas vamos lá, Renata, que o povo quer aprender aqui com você. Vamos começar, então, do básico, né? Porque, para algumas pessoas, né, feliz ou infelizmente, porque a imagem ainda importa no mundo corporativo, especialmente para quem lidera. Então, é porque a imagem ela fala muito antes de você abrir sua boca, né? E como eu sei que aqui há líderes me assistindo, o foco e o objetivo é esse, a gente pode falar inclusive sobre grandes estudos que a gente conversou, né, antes nos bastidores, de trazer, né, dados e artigos científicos para provar que isso não é conversa, enfeite, firula, enfim.
existe um estudo fantástico da Universidade de Princeton, né, que na verdade tem contribuição também de uma outra psicóloga de comportamento corporativo nesse estudo, que diz o seguinte, amiga: a gente leva 100 milissegundos para criar uma impressão acerca de alguém, né? E quando se trata de líderes, o líder, ele incentiva, né? Ele traz credibilidade, ele precisa, né, como eu gosto de falar, influenciar aquela tua equipe de forma muito positiva. É que nem um pai com um filho, né, fazendo uma alusão mais simples ainda de entendimento. Então, a forma como você se comporta, porque quando a gente fala de imagem aqui, tá, pessoal, é importante deixar bem claro que a gente não está falando só da roupa, a gente está falando da roupa, da postura, né, do olhar, é um conjunto de coisas que vem à frente da tua fala e, infelizmente, até mesmo da tua competência, entendeu? Então, é de suma importância entender isso, que a tua imagem, ela comunica mais do que a tua voz, tá? Então, de novo, não somos nós que estamos falando isso, são grandes estudiosos que trazem, né, essa base científica aí para a gente utilizar a nosso favor. Então, o dress code, ele não é uma imposição estética, na realidade, ele é uma ferramenta estratégica de comunicação empresarial. Perfeito, perfeito. E a gente quer focar aqui como sendo essa ferramenta, como é que eu aprendo a utilizar melhor essa ferramenta, né? E essa sua fala, Renata, me fez lembrar que, de fato, assim, a carreira de qualquer profissional e, sobretudo, do líder, qualquer carreira é composta por 3 grandes pilares, né? A performance, que é o quanto você entrega, a exposição, que é o quanto você é capaz de emoldurar seus resultados, de mostrar, de expor o que você alcançou. E o terceiro pilar, não necessariamente nessa ordem, mas o terceiro pilar é exatamente a imagem. Então, sim, essa imagem importa. E assim, você se sentindo confortável ou não, vamos ficar aqui, vamos aprender mais sobre isso. Temos já aqui, eu tô supondo que é o maridão, já tá aqui dando recados amorosos, muito bem, já gostei. E a gente troca muita figurinha, viu? Ele gosta desse assunto, sabe? Ele entende a importância disso, até porque me ouve falar, mas porque também é um interessado. E é maravilhoso, porque isso não é só do público feminino, tá? Os homens também precisam estar bem antenados com isso. Com certeza, com certeza. Até porque ainda, em termos de quantidade, a liderança ainda é composta em sua maioria por homens. E isso exatamente. É diferente de gênero. Mas me fala, Renata, tem alguns mitos, né, com relação a esse tema do dress code. Traz aí pra gente já começar a ir desmistificando isso. Cara, um dos principais, que a gente até meio que tocou nesse ponto lá no iniciozinho, é que é frescura ou vaidade. Na realidade, gente, Exato. Na realidade, é comunicação estratégica. Porque existe o dress code da tua empresa, a empresa que você atua, mas hoje a gente tem grandes líderes que são empreendedores, né, individuais. Eles não são efetivamente, eles trabalham para alguém. Então, eu escuto muito esse questionamento, tipo assim, eu sou a presidente da empresa, então eu tenho que me enquadrar em algo. Veja, você vai criar o seu próprio dress code, certo? Para quê? Para transmitir com coerência a imagem que você precisa, que você quer que as pessoas captem da tua empresa, né? Então, você pode sim criar teu dress code se você estiver lá no topo, né? Ou seguir o dress code da tua empresa para que você esteja alinhado com a imagem que essa empresa precisa e quer transmitir. Ponto. Certo? Então, frescura ou vaidade, jamais, gente. Isso é literalmente uma comunicação estratégica, tá? Mas tem mais algumas aqui pra gente falar. Vamos ver se vocês aí que estão assistindo já se encaixaram em uma dessas. Uma outra e uma preocupação de mulheres de personalidade, tá? Ela pode tirar minha autenticidade, né? Isso é um mito. Poxa vida, eu tenho que seguir aquilo como se eu fosse, né, ali um patinho atrás. De forma nenhuma, gente. Na realidade, o dress code, ele não apaga quem você é. Ele só organiza a tua mensagem, tá? Então, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo, tá, pá? Eu sempre fui uma pessoa muito clássica me vestindo, mas eu amo sapatos diferentes.
né? Inclusive, isso gerou, assim, isso era tão marcante em mim que as pessoas até ficavam brincando, qual sapato que a Renata vai vir hoje? E eu não perdi essa essência, mesmo trabalhando a vida quase inteira em multinacionais, né? Então, o que acontecia? Eu equilibrava em todo look e eu mantinha a minha autenticidade. Era uma forma de eu demonstrar também um pouco da minha ousadia, um pouco da minha personalidade. Porque como gerente, né, de projetos ou de vendas, a gente precisa ter um pouco dessa característica, né? Então, era a minha forma de dizer assim, essa sou eu. Eu não estou exatamente ali no moldezinho, mas eu estou sim dentro do meu dress code. Então, não tira a autenticidade. É preciso só equilíbrio na hora de utilizar algo que representa também a tua essência. Tá certo? Um outro é que é algo ultrapassado. Tá? Na realidade, eu considero isso exatamente o oposto, por uma razão muito simples. A gente vive a era do agora. Tudo a gente quer agora. A gente cria impressões imediatas acerca de tudo, né? A gente vive as redes sociais. Então, isso só, como é que eu posso falar? Ratifica ainda mais a história de que eu olho para alguém, eu já criei uma impressão sobre ela, né? Eu passei perto de alguém, ou a pessoa acabou de chegar no recinto, eu já criei ali uma conclusão sobre o que ela pode me oferecer, o que ela é, o que ela vai representar dentro daquele ambiente, enfim. Então, não é algo ultrapassado, é algo muito atual, tá? Essa questão do dress code, ele você precisa estar inserido no ambiente e diminuir o impacto negativo que as pessoas vão ter acerca de você. E para finalizar, um que é maravilhoso, a gente até conversou recentemente, eu acho que sobre uma das suas mentoradas aí, que é uma fala bem comum. Quem é competente não precisa disso. Gente, tem uma frase, eu vou fechar isso aqui com uma frase que eu amo, que diz o seguinte: a competência abre portas, tá? Mas é a imagem que faz com que as pessoas entrem na sala para te ouvir. Entendeu? Então, isso acho que já diz tudo. Então, já tiramos aí 4 mitos sobre a imagem, né? Que talvez, né, vocês tenham um dia pensado, sentido ou ouvido alguém falar. Perfeito, perfeito. E, ó, a Maria está concordando com você, dizendo que, na verdade, a autenticidade, né, que é a chave para o dress code funcionar. Dress code funcionar. Exatamente. Isso que você trouxe, Renata, foi, assim, sensacional. E eu quero reforçar para um ponto que você falou da mentorada, né? E numa das conversas com 2 mentorados, semana passada que eu tive, ambos querem crescer na carreira. E aí ó, vai pílula de mentoria aí pra... Opa! O negócio tá ficando bom. Ninguém, sobretudo o líder, ninguém, ele é promovido por ser um potencial. A pessoa ela vai ser promovida porque no momento atual ela já tem, ela já vivencia os comportamentos observáveis que o outro plano já requer. Então, Perfeito. Renata não vai ser promovida porque ela é um potencial gerente. Não, Renata, mesmo enquanto coordenadora, ela já age como uma gerente. Né? Esse é o grande ponto que eu busco quando algum mentorado meu vem trazendo essa questão da carreira. Esse é o primeiro pilar que eu trago. Então, vamos já começar a vivenciar esses comportamentos que o próximo nível já requer. E a imagem é fundamental. E é óbvio que quando alguém me traz essa demanda, eu indico a Renata. Cara, isso você colocou é maravilhoso, mas eu nem vou esmiuçar isso agora não, porque a gente vai fechar essa live de hoje com uma frase que arremata exatamente o que você acabou de dizer. Tá bom? Deixa ela para o final. Estamos alinhadas. Aí, estamos muito. A gente falou de alguns mitos, mas me fala, tem alguns erros que são comuns? Na tua experiência como consultora, eu imagino que você deva ter já uma listinha assim. Compartilha com a gente esses principais erros. Tem alguns com certeza. E eu fiz questão de anotar alguns itens aqui, tá, gente? Porque é um assunto tão vasto que eu fico muito eufórica de falar sobre isso com vocês, né? De desmistificar tantas coisas, né? E, claro, de contribuir. Então, vamos lá. Eu anotei alguns aqui para não esquecer dos que eu considero os mais importantes. Primeiro, gente, é falta de ajuste. Parece uma bobagem. Mas o que eu vejo, às vezes, de pessoas usando
roupas de números que não são os delas, né? Uma roupa muito apertada, uma roupa muito folgada. Isso traz imediatamente uma sensação de desleixo, sabe? De descuido consigo mesmo, que acaba inevitavelmente reverberando na forma como as pessoas estão te enxergando profissionalmente. Ponto. Então, como é que a gente corrige isso? Porque eu vou falar do erro e a gente vai falar facilmente do conserto. Gente, uma alfaiataria e um bom corte, sabe? Aquilo que te veste bem, que cai como uma luva em você. Então, não precisa ser algo caro, tá? A gente até vai falar sobre isso mais na frente, mas é algo que realmente a gente sempre tem. Vamos lá. Ah, Renata, onde você compra roupa? Nossa, olha, as roupas da Riachuelo vestem muito bem em mim, tá? Ah, mas Riachuelo, às vezes eu chego na casa de uma cliente minha, ela olha aquela roupa e diz, nossa, mas que saia linda. De onde que é? E uma pessoa que tem um poder aquisitivo infinitamente maior que o meu, e eu dizia assim, não, eu comprei na Riachuelo. Então, é você entender, né, o teu corpo e usar roupas de bom caimento. Então, esse pra mim, gente, primeira coisa, sabe quando você olha pra pessoa, a pessoa tá, vou fazer uma palavra engraçada, mas mulambenta, assim, sabe? Ela tá toda desengonçada, porque a roupa, né, tá passando dela. Então, esse é o primeiro erro. Veja que simples de corrigir. Segundo, esse para mim é bem pesado, é o excesso de informalidade. Eu sei que às vezes a gente está trabalhando na empresa, gente, há 5, 10 anos, mas isso não implica dizer que a gente tem a liberdade de se vestir com a roupa que a gente usaria nas férias. Tá? E aí, quando eu falo sobre isso, peças muito casuais. E aí, voltando para as mulheres, tá? Já vivi isso não só como consultora, mas também como gerente, tá? De vendas e projetos, enfim. Excesso de decotes ou fendas, certo? O que é que isso vai trazer para a tua imagem? Ela vai diminuir tua autoridade, ela vai literalmente fazer com que as pessoas, de alguma forma, diminuam um pouco o respeito por você no ambiente corporativo, porque há o dress code, né? Há roupas que a gente pode usar numa festa com os amigos, em outra ocasião, e há roupas que a gente usa ali. Então, qual seria, Renata, a solução para isso? Olha, invista nos básicos elegantes, tá? Olha, duas camisas, né? Quando eu falo camisas de tecido, não tem erro, certo? Blazers leves, tecidos de melhor acabamento, sabe? Que caem literalmente como a lua. Você vai ficar feminina, agora falando um pouco só das mulheres, você vai ficar feminina sem necessariamente se expor, né? E trazer esse impacto negativo para sua imagem. Outra coisa que é muito comum, eu tenho muitas clientes com personalidade muita personalidade, né? E que adoram acessórios. Ok, nenhum problema nisso, mas vamos utilizá-los com equilíbrio. Se você é da era do Max, que inclusive está super em alta, está agora pegando um pouco para a área de moda e não mais da imagem, está super em alta, tenta equilibrar, coloca aquele teu colarzão que você gosta, com a roupa mais clean, com um brinco um pouco menor, diminui a quantidade de anéis nesse dia, um cinto com a fivelinha um pouco menor. Então, tudo isso vai manter a tua autenticidade, tá? Sem excessos. Então, porque o ideal é poucos, de qualidade, né? E que reforcem a tua credibilidade. Porque, gente, deixa eu até fazer um parênteses aqui nessa fala. Quando eu estava, né, estudando para vir aqui conversar com vocês, eu pensei sobre isso. Há também as mulheres que gostam de pouquíssimas coisas, são mais clean. E que aí falam assim, ah, Renata, não, mas eu não gosto dessas coisas não, esses penduricalhos. Mas, gente, a falta de acessórios também é visto de uma forma não positiva. É como se você tivesse acordado de manhã e vestido qualquer coisa e ido trabalhar. Você não pensa estrategicamente na sua roupa e naquele impacto que você, com coerência, na imagem que você quer transmitir. Então, o que acontece? Da mesma forma que o max é demais, o mínimo é de menos. Então a gente precisa ter um equilíbriozinho. É interessante escolher um brinco para colocar na orelha, né, um colarzinho mesmo que seja menor, um relógio no braço. Isso tudo mostra que você pensou ao se vestir, pensou em tudo, né, com muito carinho aí, para trazer essa excelente impressão e, de novo, né, trazer maior credibilidade à tua liderança. Tá? E para finalizar, gente, eu acho que é uma coisa de suma importância. Quem quiser falar mais sobre isso, ou estudar um pouco mais sobre isso, pode ir até o meu Instagram. Foi um dos últimos posts que eu fiz, porque eu amo esse tema, que é cores mal escolhidas. Gente, as cores, elas têm um poder que vocês não fazem ideia. E não é à toa, um dos primeiros exemplos que eu dou nesse meu post lá no meu Instagram,
acerca de equipes médicas, né? Vocês nunca vão ver, ou dificilmente, vocês vão ver um médico, um enfermeiro, né? Um técnico de enfermagem de preto, né? Uma coisa com vermelho. Por quê, gente? Porque são cores que te agitam naturalmente, certo? Você normalmente vai ver o azul clarinho, o verde clarinho, até mesmo o branco. São cores que trazem confiança, que geram conexão, acolhimento e segurança. Entende? Então, de novo, não é a Renata que está falando isso, não é a Paloma que está trazendo isso para vocês, né? E são estudos realizados acerca de várias cores. E aí, só para fechar, e vocês ficarem com isso gravadinho na memória, quando você vai no fast food, por exemplo, é comum que os tons sejam predominantes, vermelho, amarelo e tal, porque são cores que instigam o excesso da fome, né? Aquela agilidade e a vontade de ir embora. Então, o objetivo é que você coma e pegue seu banquinho e saia. Então, gente, vamos pensar em que ocasião ou em que mensagem a gente quer transmitir aquele dia. Então, lá nesse post, eu coloquei alguns casezinhos para facilitar o entendimento. Por exemplo, se eu tenho uma reunião importante, um fechamento de negócio, que cor eu deveria utilizar? Exatamente, Maria, psicologia das cores. Perfeito. Então, qual é a cor que eu preciso utilizar para aquele dia, especificamente? Ou até mesmo eu vou para uma entrevista de emprego, sabe? Eu posso ir toda vestida de preto? Então, quais cores me tornam mais acessíveis? Quais cores geram um maior link entre mim e o meu entrevistado ou meu entrevistador? Então, tudo isso tem um peso muito grande. Então, para finalizar, são esses 4 aí, tá? E as cores mal escolhidas, elas realmente... Eu com excesso de estampas, né, porque acontece também, em reuniões críticas, podem distrair e tirar você da mensagem principal que você queria passar, tá? Desculpa estender um pouquinho, mas é que realmente essa coisa das cores, sabe, pesa muito pra gente. Vocês não fazem ideia de quanto. Não, com certeza, o microfone é seu, você tá aqui, a gente tá aqui pra aprender mesmo. Deixa eu pegar então o gancho dessa questão das cores. Pode pegar. Foi bem importante. Tem para algumas pessoas, inclusive homens ou mulheres, podem fazer aquele, eu não sei agora exatamente como. Coloração pessoal. Isso aí. Isso. Eu lembro que eu fiz, e aí eu tenho a minha paleta, digamos assim, né? Mas aí, digamos que uma líder quer, sei lá, vai conduzir uma determinada reunião que acredita que a Post-it poderia ajudar, mas não está na paleta dela. Como é que você aconselharia nessa junção? Quando a pessoa faz a coloração pessoal dela, ela entende que as cores que a favorecem, mas não necessariamente as outras cores seriam descartáveis, tá? Isso. E aí, o que a gente geralmente sugere? Que na parte superior do corpo a gente utilize cores que estão mais próximas da nossa paleta, porque elas naturalmente vão nos acender, vão nos favorecer, vão deixar a nossa pele mais limpa, os nossos lábios mais corados. Isso é fato também, isso é estudo, né? É incrível. A mudança se ilumina, acender uma luz, assim, é incrível. Assim, diminui a olheira, né, gente? Ou uma série de coisas. Você fica literalmente com aquela carinha descansada, porque é uma cor que realmente está ali dentro. Não só a cor, mas o subtom, né? Porque às vezes, por exemplo, você tá na sua paleta um coral, mas não é um coral vivo, né? É um coral mais suave. Então depende muito disso. Porque, Renato, eu adoro laranja, eu não vou poder usar laranja, calma. Vai sim. Mas aí, voltando para esse case específico de uma reunião estratégica, então é importante você entender primeiro o que você quer. Naquele dia, você tá ali para gerar uma autoridade, entendeu? Então você vai trabalhar com cores mais sólidas, mais duras, né? Ou naquele dia você precisa gerar uma acessibilidade, você quer gerar uma conexão com a tua equipe, né? Porque tá todo mundo muito desgarrado. Então a gente já pende para cores mais suaves, cores mais neutras, entendeu? Elas vão trazer isso. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa muito rápida com vocês aqui, que é super bacana. Quando eu estava, né, nos primeiros cursos lá de consultoria, a minha professora lá, ela virou e fez assim: olha, fazer um teste com vocês, a gente vai sair hoje para almoçar, e aí vamos pegar a Renata, eu estava toda de preto, e fulano e ciclano que estavam com roupas mais claras vão sentar juntas. E aí a gente vai sugerir que alguém vá até vocês para pedir uma informação, certo? E, ok, então a gente foi fazer esse teste. Rapidinho, a Maria perguntou aqui o que eu quero comunicar.
Exatamente, Maria. Você tem que pensar, quando você vai pensar na cor, o que você está querendo naquele dia específico comunicar. E aí a gente vai para a análise de cores, qual seria a cor que vai te aproximar ainda mais desse teu objetivo. Mas aí, voltando, então a pessoa chegou lá, gente, e foi impressionante. Olha, parecia que eu não existia naquele trio ali. A pessoa olhou para o lado, perguntou para outra pessoa, mas não olhou para mim. Por quê? Porque eu estava toda de preto. E o preto, gente, ele literalmente ele cria um distanciamento, né, muito grande entre você, né, e a outra pessoa. Ele traz aquela coisa de dureza, de autoridade. Por isso que seguranças usam preto, né, e entre outras profissões que demandam esse poder. Então, quando você vai para um ambiente que você quer se integrar, né? Principalmente uma pessoa que às vezes diz assim, Renata, todo mundo acha que eu sou super fresca e metida. Paloma vai se identificar com essa fala, porque eu já chorei essas pitangas, né? Então, é importante que você equilibre aí as cores que você vai usar para gerar essa acessibilidade, tá? E evitar essas cores mais duras. Excelente. O importante aqui não é tem cor proibida e cor... Não, é o que você quer passar e como utilizar isso de forma estratégica, porque, gente, isso pode ser sim uma boa ferramenta de liderança. E outra coisa que estava me ocorrendo aqui é que é um outro mito, né, que eu pensei aqui. Algumas pessoas também acham que essa questão da imagem tem a ver com estética do corpo, tipo assim, é uma estética corporal. Não é, independente de se você acha que você está acima do peso ou não, isso independe dessa visão, né, que você tenha de você mesmo. Transmite sim, quer você queira, quer não, transmite, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui bacanas. Ó, seu marido tá aqui babando você, mas minha mãe sempre está também, tá? Coisa boa, acho justo. Ela é fiel ao Papo Seleto e tá colocando aqui que coisa boa, isso é muito importante. Amei o tema de hoje. Teve uma pergunta aqui da Lissandra. Cores claras para entrevista de emprego e sem estampa, né? Ela tá perguntando. Qual sua uma pergunta já afirmando muito bacana, muito assertiva. É o ideal, certo? É que você seja uma pessoa mais acessível, principalmente se o seu cargo é de liderança. Porque você pode ser uma pessoa extremamente competente, mas se você demonstra para aquele entrevistador que você é uma pessoa inacessível, como é que você vai liderar uma equipe? Como vai ser a tua comunicação ali, né? Então, não necessariamente você precisa ir com rosinha Barbie, algo do gênero, mas usar um tom de nude, usar um tom de branco, ou até uma mescla entre eles, sabe? Isso ajuda bastante, com toda certeza. Legal. E aqui a Maria estava comentando na hora que você falou do preto, né? Ela reforçou aqui que o preto pode ser poder e autoridade, mas também pode... Ou distanciar. Isso. Legal. E minha mãe aqui elogiando, claro, suspeito, tá, gente? Eu digo logo minha mãe. E aqui, mais uns elogios para você, que lindas. Enfim, uma dúvida que às vezes me chega na mentoria, tá? Eu tô saindo um pouquinho do roteiro, mas é porque você trouxe coisas... Não, fique à vontade. Tem empresas que a sua cultura são culturas mais, como é que eu posso dizer, despojadas, digamos assim. Certo. De modo geral, as culturas corporativas são mais sérias, né, nesse modo de se vestir. Sim, mas algumas culturas são mais despojadas. Como é que eu, enquanto líder, eu preciso, de alguma forma, não é ser um robô, mas de alguma forma me adequar a essa cultura, né? Mas, por exemplo, imagina que eu estou numa empresa que tem uma cultura mais despojada, mas eu, Paloma, não sou. Que conselhos você dá para esse equilíbrio? Para eu, enquanto líder, estar dentro do dress code, mas manter minha autenticidade? Vamos lá. Sendo bem honesta com você, é difícil acontecer. Por exemplo, eu ter uma postura, uma personalidade mais engessada e trabalhar numa empresa né, que tem essa cultura mais fluida, né? Enfim, é difícil. Por exemplo, quando eu pego líderes de empresas de
como que fala, meu Deus? De internet, né? Como é, desculpem a grávida, de vez em quando foge uns nomes bem óbvios assim. De TI, gente, pelo amor de Deus, gente, esses meninos estão me consumindo. Mas enfim, empresas de TI, por exemplo, eles têm normalmente um ambiente mais leve, mais jovem. Mas vejam, aí é que tá. Eu tenho 7 estilos universais, Paloma. E normalmente cada pessoa ela tem até 3 estilos em predominância no guarda-roupa, certo? Isso é um assunto também maravilhoso, mas enfim, né, eu me empolgo porque eu amo falar sobre isso. Mas voltando, né, para o foco. Então, o que acontece? O casual, não por ser casual, ele precisa ser desleixado. Tá? Então, se o dress code da tua empresa ele é casual, você vai se preocupar com o quê? Com o caimento e a qualidade das tuas roupas, você vai se preocupar com a coerência da mensagem que você está passando, né? Não adianta você se vestir de terno e gravata para uma equipe que está toda de camiseta e jeans. Você não vai conseguir criar um elo entre eles. E você está, por exemplo, de uma camiseta e jeans, desde que bem alinhado, com a postura e uma linguagem corporal bem definida, entendeu? E com a coerência visual, você vai ter sim sua autoridade, mesmo vestido de forma casual, tá? Marketing também, olha lá, a Maria falando, marketing excelente, são mais criativos, entendeu? Então, assim, em resumo, às vezes a gente fica achando que se vestir casualmente, pronto, isso foi uma ótima pergunta. Se vestir casualmente é se vestir desleixado. Hoje, por exemplo, eu tô um pouco casual, eu tô com a camisa, mas eu tô com a calça mais sequinha, skinny, eu tô com um tênisinho no pé, tô com um casaquinho aqui. Isso é uma mistura do refinado com o casual. Então, eu posso fazer uma mescla ali para continuar me mantendo com a postura de líder, entendeu? Sem parecer que eu estou desleixado, sem coerência com o que eu quero transmitir, entendeu? Então fiquem tranquilos em relação a isso. É só a gente estudar que peças a gente vai utilizar, os tons que se adequam, enfim, é o mesmo processo mesmo para os mais engessados. Ótimo. E para homens e mulheres, que peças você considera assim chave? As peças que não podem faltar para um ambiente corporativo no mundo liderança, que homens e mulheres deveriam ter no guarda-roupa. O que você indica? Tá, veja. Se eu puxo para isso que a gente acabou de falar, eu limito um pouco. Porque, de novo, se eu tenho as empresas, né? Ou que eu seja liderado também, porque todo líder em empresa é liderado por alguém, né? Ou que eu seja a ponta lá, né? Eu tenho um dress code. E nesse dress code da minha empresa, se ela for uma coisa mais casual, então eu diria, por exemplo, para os homens, camisas polos, né? Porque a gente foge daquele basiquinho, mas traz um pouco mais de autoridade. Uma calça jeans de um bom corte, entendeu? Uma calça mais reta. Sapatos bem cuidados. Meninas, agora puxando para vocês que eu falo negócio de sapato, porque eu sou a louca do Scarpan, eu adoro. Mas, infelizmente, a gente tem que entender que ele tem uma vida útil, gente. Aquele biquinho dele de matar barata no canto da parede, ó, entendeu? Ele precisa ser descartado. Não anda por aí com aquele biquinho quase que se abrindo, quase que dando um oi. Que isso destrói o teu visual, botando a mão na boca. Enfim, muitos não se identificar. Homens também. Então, por exemplo, eu posso estar com um tênis de couro branco. Mas se eu tô com um tênis que tá limpo, polido, cadastro no lugar e tal, cara, você olha para aquela pessoa, nossa, você olha automaticamente, nossa, aquela... Gente, é incrível. Assim, tem um outro estudo aqui, que eu queria trazer todos os estudos para vocês, depois quem tiver interesse também, quiser falar comigo, eu passo, tá, sabe, para reforçar aí a importância disso que a gente tá falando, mas tem um estudo que fala que a forma como você se apresenta, quando você investe, claro, na tua autoimagem, ela não só muda a percepção do outro ao seu respeito, mas ela muda a tua própria competência e a forma como você lida com o teu dia. Isso é um estudo feito em Harvard, tá, gente? Somente só em Harvard. Então, assim, foi algo extremamente estudado, esmiuçado, para entender que aquele comportamento ali, que aquela roupa que eu coloquei no dia, tá, ela ia impactar diretamente na minha autoconfiança, na minha credibilidade. Então, o tempo todo a gente está falando em como as pessoas nos veem, mas é importante frisar que a gente muda quando a gente se cuida, né? Muitos líderes sofreram com isso na pandemia, com seus liderados, porque as pessoas estavam em casa, né? Então, aquelas pessoas também, houve estudos realizados nesse período,
em que os liderados que, quando estavam em casa, se arrumavam como se fossem para o trabalho, eles rendiam de 30% a 40% a mais do que aqueles que não, que preferiam estar ali de pijama, né? Às vezes tá ali, cueca, samba, canção, com a camiseta por cima para fazer né, os vídeos e as interações, certo? Então, vamos lá. Voltando para as peças-chave, então, como eu estou falando, se eu vou para... Isso é muito importante, Renata, que você está trazendo. Porque a imagem não é... A gente realmente tende a focar mais no outro. Líder. Mas a imagem começa na sua autoimagem, como você... Exatamente. E eu conheço esse estudo, tá, que você está trazendo, e é um dos braços desse estudo foi exatamente com pessoas que trabalham em casa, em home office. Sim. E aí, elas foram convidadas a se vestirem como se fosse sair para trabalhar, e em casa houve o relato de que realmente renderam mais. Então, gente, a imagem começa com você, como você está se vendo. Então, exato. Muito mais do que se preocupar somente, né, com o outro, é como você realmente está se vendo, como isso influencia a sua performance. Muito bom. Exatamente, perfeito. Influencia a sua performance. Perfeitamente. Isso para quem trabalha no mundo digital, então, eu acho que tem um impacto ainda maior. Porque, vou falar por mim, tá, gente? Se eu saio um dia muito apressado, de repente eu não fiz uma maquiagem, por mais simples que ela seja. Porque a minha defesa... Você treina líderes, tá? E eu empodero mulheres, né? O meu foco realmente é mais mulheres. Para quê? Para mostrar para elas que investir em si mesma faz com que todo mundo ao redor delas seja modificado, né? Então, nós mulheres, a gente tem esse hábito, né? De cuidar dos maridos, dos filhos, da casa, de tudo. E aí, quando a gente vai fazer uma automaquiagem, deve assistir, não tenho tempo não. A gente nunca tem tempo para si mesmo. Não queria fugir. De novo, estou aqui focadíssima nas peças-chaves, tá? Mas é porque, gente, essa coisa do investimento na autoimagem nossa, é lindo demais, sabe? Quando eu pego uma pessoa ali e eu mostro para ela que ela não precisa ser uma maquiadora profissional, ela não precisa investir o dinheiro do universo inteiro em tais roupas, para ela se retransformar. Eu não sei nem explicar para vocês. É um renascimento tão lindo, é um processo tão bonito, com pequenas ferramentas, tá? Sem exagero, sabe? Parece que a gente faz assim, até aquela pessoa, pronto, vou dar um exemplo bobo. Aquela pessoa que você nunca viu maquiada, que aparece com a maquiagem, um batomzinho, né? Você olha para ela e fala assim, nossa, fulano, como você tá maravilhoso hoje. Gente, tá ali. É mais simples que a gente imagina. Mas concluindo, agora, né, a pergunta da Pai, em relação ao universo corporativo, que é aquele mais sério, né, eu diria o seguinte, boas camisas, o básico, calças de corte reto, tá? Cores mais nudes, é importante uma definição aí de uma paleta, tá, gente? Por quê? Porque quanto mais cores você vai jogando, mais dificuldade você vai ter para combinar aqui no seu dia a dia. E levando em consideração que a gente está sempre correndo muito, a gente acaba tendo menos tempo para isso. Então, se a gente define, né, uma base de paleta do nosso guarda-roupa, que a gente gosta mais, ou até fazer uma coloração pessoal, vai facilitar muito. E aí depois eu até separei lá para o final 10 dicasinhas bem práticas para que vocês possam aplicar no dia a dia para facilitar essa construção, né, dessa imagem coerente aí que vocês querem passar, tá certo? Ótimo, então já manda aí essas dicas. Pode mandar. Manda tudinho. Ótimo. A gente tá chegando no final, mas assim, eu não queria, antes de fazer a última pergunta, eu não queria encerrar sem te ouvir nessa. A gente sabe que a vida é corrida, principalmente do líder, e acorda na corrida, principalmente para quem trabalha no presencial, e vai, uma menina leva para a escola e tem que se arrumar. Qual dica você dá para que essa questão da correria da manhã não seja desculpa para que a pessoa não se vista bem? Que orientações você dá? Então você puxou aí para o final, realmente, que eu tinha separado para vocês. Gente, a primeira, acima de todas, está a tua organização, tá?
Até falei também num post recente sobre o quão legal é você investir numa personal organizer, por exemplo. Né? Uma pessoa que possa colocar teu guarda-roupa literalmente em ordem. Colocar tuas bijuterias todas à mostra. Tá tudo ali na sua cara. Você vai, quero essa. Você precisa procurar numa gaveta, porque a maioria das mulheres faz isso, né? Inclusive eu também fazia, e era impressionante como eu tinha uma preguiça de trocar um brinco assim, inenarrável. E depois que eu contratei uma personal organizer, assim, a minha vida clareou. Então ela vai organizar suas roupas por cores, né, por estilo, tá? Então isso facilita muito. Segundo ponto, gente, separa o teu domingão à tarde, aquele dia meio morto, que a gente tá lá mazelado em casa, tá? E pega, monta 5, 6 lookzinhos, né? Que você sabe que funcionam para você. Se você tiver dificuldade, um bom start é você separar 5 peças-chave que te vestem muito bem. Por exemplo, eu tenho um blazer que eu adoro, um blazer nude. Opa, minha primeira peça-chave. Eita, essa calça aqui é imbatível. Botei e me sinto bem com ela. Separa essa calça. Aquela camisa branca ali, ela é muito bacana. E dá com várias coisas, é uma camisa que me veste legal. Então, separar essas peças-chave e a partir delas vocês irem montando. Tem até um segredinho que eu vou contar para vocês, que geralmente eu dou para as minhas meninas, né, da qual eu presto consultoria. Gente, tem uma ferramenta chamada Pinterest, né, que é um aplicativo de imagens. E aí vocês vão fazer o seguinte, tá? Só quem tá nessa live que tá sabendo desse babado agora. Vocês vão pegar o seguinte, vocês estão com um vestidinho preto. E aí vocês queriam montar um lookinho com ele para trabalhar. Nossa, esse vestido ele tá encostado aqui, o que eu faço? Vocês vão colocar lá no Pinterest assim, look trabalho com vestido preto midi. Gente, é impressionante. O Pinterest ele vai trazer para vocês assim 1000 opções, até vocês se identificarem com peças que vocês já têm em casa. De repente, um blazer parecido com o que vocês têm, um sapato com o que vocês têm. Ele, de verdade, ele abre muito a sua cabeça, certo? Então, essa é uma outra dica, assim, que minhas clientes, né, elas ficam, Renata do céu, eu descobri a pólvora com isso. Porque ajuda demais. Às vezes, a falta de criatividade faz que a gente perca tempo elaborando aqueles looks, tá? Uma outra coisa que eu gosto muito de sugerir que vocês, a paleta de cor base, a gente falou lá atrás, tá? Que é importante também, para a gente não estar com aquela mistura de cores. Prefiram tecidos que amassem menos, porque isso facilita muito, porque, gente, às vezes quer usar uma roupa, mas tem que pegar o ferro, tem que não sei o que, tá o menino gritando, o marido não tomou café, uma série de coisas. Então, comprar roupinhas que amassem menos também ajuda demais. Ajustar o que não te serve perfeitamente, isso também é bem importante, porque às vezes a gente chega lá, tá lá atrasada, vê a cena. Aí botei essa calça, quando eu vesti a calça, tá com o botão caído. Ô raiva que dá, gente. Sei com vocês, né? Comigo dá. Ô raiva que dá. Então, assim, ajustem, separem, não tá legal? Faz lá uma pilhinha e depois vai um dia só, uma tardezinha, uma horinha naquela costureira e você resolve, gente, um estresse, às vezes, de uma semana inteira, tá? E pra fechar, faça uma revisão trimestral no seu armário. Eu sei que demanda um pouquinho de tempo, mas sabe aquele tempo, de novo, que a gente gasta que facilita muito lá pra frente? Então, assim, pegar aquele teu armáriozinho, olha o que não tá servindo, o que tá manchado, o que tá soltando fiapo, tá? Tudo isso traz uma imagem extremamente um impacto negativo, né, à tua presença, né, como líder, enfim. Então, esquece esse tipo de roupa. Mas eu gosto muito. Ô, mulher, então deixa pra usar em casa. Aquele dia que você quer se vestir que nem um mendigo, você usa em casa. Mas na rua, você descarta, tá certo? E isso aí, pra mim, eu acho que seguindo esses passinhos aí, de verdade, você vai ter uma economia de 70% do teu tempo. Uma facilidade, sem desculpas, de que toda semana você vai estar lá arrumadinho, com tudo certinho, tudo lindo, né, e transmitindo uma imagem muito mais coerente, uma imagem muito mais fluida, uma imagem de muito mais força e que transmita realmente a competência que você tem dentro de si. Para fechar, pá, sabe lá na frente, que você falou uma coisa que eu disse, ó, tem uma frase que eu queria fechar a minha fala aqui, que é claro, fique à vontade de perguntar, mas é o seguinte, gente, vistam-se para onde vocês querem chegar, não para onde vocês estão agora, tá? Que foi pegando o gancho lá da minha amiga Paloma. Então, assim, estejam sempre prontos para o próximo passo, tá? E cuidar da tua imagem. Na minha opinião, assim, o primeiro caminho para isso. Tá? Não adianta, às vezes você olha para uma pessoa extremamente competente, a pessoa totalmente deixava assim, nossa, eu não imagino fulano como líder. Fato. É isso.
Perfeito. Então, você já respondeu. Eu tenho uma última pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados. Então, você Certo. já respondeu fantástico. Esse provavelmente já vai ser o meu corte. Ah, ótimo. Live, essa, com certeza. E assim, o bom, Renata, é saber que não é comprar mais roupas, é saber o que é que eu tenho aqui, né? O que é que Exatamente. transmite e saber essa combinação, mantendo quem você é, né? Não é se Perfeito. transformar em Sua outra essência, pessoa. exato. Exato, Muito que lindo, bom. maravilhoso. Excelente, mais uma vez, muito obrigada, viu, Renata, por esse Imagina. encontro tão maravilhoso. Gente, eu que agradeço mais uma vez o carinho, todo mundo que ficou aqui nos ouvindo. E de verdade, desejo todo sucesso do mundo para todo mundo. Se tiverem dúvidas sobre qualquer assunto relativo ao que a gente falou hoje, podem falar lá. Quem me segue sabe, eu sou super carinhosa, eu faço questão de responder todo mundo, assim, na maior carinho, na maior paciência do mundo. Então, não hesitem não, viu? Eu estou aqui para ajudar. Nós estamos, né, para ver vocês todos crescerem muito por aí. Um beijo. Exatamente. Estamos aqui para isso. E, gente, Isso. para quem ficou até aqui, mais uma vez, se inscreva no nosso canal do YouTube, @paloma.aceleta, para não perder nem Papo Seleto. E também nos siga lá no Spotify, Papo Seleto. Você segue lá para não perder mais nenhum episódio. Muito obrigada para todo mundo que ficou com a gente até aqui. Mais uma vez, obrigada, Renata. Até breve. Nada, meu Então, a amor. parte dois. Até. Não, é muita coisa, muita coisa. Vamos embora. A hora que chamar, eu tô aqui pra vocês. Beijo, povo. Um Tchau. beijo.